Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade agora ao nosso estudo da rapidez das reações químicas, cinética química. Nós tivemos o primeiro momento falando sobre as curiosidades, nós vamos dar continuidade a esse assunto. E nós vamos estudar essa rapidez ou velocidade de reação. Nós vimos que existem reações que são bem lentas e outras que são bem mais rápidas. Quando nós falamos de um exemplo de uma reação bem lenta, a gente falou do ferrugem, falou da formação do petróleo, e algumas reações rápidas, nós falamos das reações que são explosivas, e até mesmo aquela onde nós falamos de inflar o airbag de um carro. Então, é uma reação que se dá em frações de segundos, extremamente rápida. Para calcular a velocidade média de uma reação, o que nós vamos fazer? Nós temos uma formulazinha. Essa velocidade, assim como a gente fala lá em física, a gente tem uma certa questão de avaliar o tempo em que está ocorrendo a reação química. Então, a velocidade média, ela vai se dar pela variação da quantidade de matéria, que pode ser o reagente, que pode ser o produto, ou seja, que pode estar sendo consumido ou produzido, pela unidade de tempo, variação do tempo. Então, quantidade final menos quantidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Essas serão as variações. Em fisicoquímica, nós vamos usar o símbolo colchetes para representar a concentração que se dará em mol por litro. Os colchetes equivalem a M de molaridade, certo? Que é a concentração em mol por litro. Quando se trabalha a concentração em mol por litro, a expressão da velocidade média será representada dessa forma. Então, a gente colocou aqui agora os colchetes. Então, velocidade média é igual à variação da concentração em mol por litros, ou molal, pela variação do tempo. Então, concentração final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Ao calcularmos a variação em função dos reagentes, a gente vai perceber que o valor vai ficar menor que zero. Um valor negativo, pois a concentração é menor do que a inicial. Nós não vamos trabalhar com valores negativos, então quando a gente vai falando em termos de reagente, a gente trabalha em módulo ou ainda na expressão da velocidade média dos reagentes, a gente coloca um sinalzinho negativo antes, ok? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com reagente, eu tenho mais reagente antes da reação do que depois. Esse reagente vai ser consumido. Então, algebricamente, quando a gente for falar, matematicamente falando, vamos dizer assim, quando a gente for colocar em números isso, a gente vai perceber que vai dar um valor negativo. Então, não tem velocidade negativa na reação aí. Então, nós vamos só colocar um negativo antes, quando estiver falando de reagentes, para que quando ficar negativo, essa concentração fica negativo por negativo, vai dar positivo, tá? Lembre-se que sempre vai dar positivo. Então, a rapidez das reações é sempre medida experimentalmente por vários métodos. Para reações em soluções aquosas, as concentrações são medidas em um espectrógrafo, que analisa a absorvância ou transmitância da luz visível na solução. Então, a velocidade média de decomposição, por exemplo, da água oxigenada, que na presença da luz ela começa a sua decomposição. A gente vai ter aqui, 2 mols de H2O, H2O2. Deixa eu aumentar aqui um pouco. 2 mols de H2O2, produzindo 2 mols de água líquida, mais 1 mol de gás oxigênio. Então, como é que a gente faria? Se a gente está calculando aqui em função do reagente, então nós vamos ter velocidade média da água oxigenada, H2O2, é igual. Como estamos trabalhando em função dos reagentes, a gente vai colocar um sinalzinho negativo aqui, tá vendo? Por quê? Vai ficar concentração final menos a concentração inicial dividido pelo tempo. Então, menos a variação da concentração da água oxigenada dividido pelo tempo. Então,
Vamos analisar aqui esse gráfico de concentração dessa decomposição. Nós temos aqui, ó, no início, no instante t igual a zero, a concentração da água oxigenada é 0,8 mol por litro. Com o passar do tempo da reação, perceba que vai diminuindo. No instante do tempo, nós temos aqui um gráfico que nós temos concentração de água oxigenada dividido pelo tempo em minutos. T igual a zero, no instante t igual a zero, concentração máxima, 0,8. Após 10 minutos de reação, nós vamos ter que a concentração cai de 0,8 para 0,5. Após 20 minutos, ou seja, mais 10 minutos, a concentração sai de 0,5 para 0,3. E após 30 minutos da reação ter iniciado, nós vamos ter 0,2 mol por litro em 30 minutos. Observe que nós temos 3 tempos de 10 em 10 minutos em concentrações diferentes. Como eu estou falando de reagente, maior concentração no início, menor concentração no final. Calculando para o primeiro momento, nós vamos ter o quê? Vamos lá. Velocidade média nos 10 primeiros minutos. Então, nós temos menos, aí vai ser concentração final, essa aqui, ó, de 0 a 10 minutos. Então, 10 menos 0, tá? Aqui a variação do tempo. A concentração em 10 minutos é 5, 0,5. Então, concentração final menos a concentração inicial, foi 0,8. Então, vai ficar 0,5 menos 0,8, que vai dar menos 0,3. Como eu estou falando de reagente, a gente colocou aqui o negativo antes para ficar menos por menos, então vai dar uma velocidade positiva. 0,3 dividido por 10 vai dar igual a 0,03 mol por litro, minuto a menos 1. Nós vamos ter aqui entre 10 e 20 minutos. Então, aqui, ó, tempo final menos tempo inicial. Qual a concentração em 10, qual a concentração em 20? Então, a concentração em 20 é 0,3, final, menos a concentração inicial, 0,5. Então, 0,3 menos 0,5, que vai dar menos 0,2, faz a relação de sinal e divide por 10. 0,02 mol litro a menos 1, minuto a menos 1. Então, nós estamos trabalhando o conceito aqui, ó, de quantidade de matéria em mol por litro pela unidade de tempo. Por isso que aparece dessa forma, ok? Então, nós podemos, através de um gráfico, calcular as velocidades em cada intervalo de tempo determinado na questão. E depois aqui, num terceiro momento, a gente tem justamente a velocidade média entre 20 minutos e 30 minutos. Então, analisando as velocidades médias de consumo, podemos perceber que eles não são constantes e que o seu valor máximo é encontrado no início da reação. Esse fato permite concluir que a velocidade média diminui de acordo com a diminuição da concentração. Então, quanto maior for a concentração de uma substância, maior será a sua velocidade. Ok? Quanto maior for a concentração de reagentes, maior será a velocidade da reação. Então, na proporção de 2 mol para cada 2 mol de água produzido e 1 mol de oxigênio produzido, vamos interpretar isso bem direitinho. A decomposição, né, ó, decomposição, porque eu tinha umas substâncias que se transformou em duas outras, então uma reação de decomposição, de 2 mols de O2 produz 2 mols de água e 1 mol de O2. Nós temos aqui que para cada 2 mols desse, né, foram produzidos 2 mols de água e 1 mol de O2, de gás oxigênio. No primeiro instante, nós temos um instante t igual a 0, e após 10 minutos, nós percebemos que no instante t igual a 0, a concentração que era de 0,8 mol por litro passa a ser 0,5 mol, com um gasto de 0,3 mol por litro. Certo? Bem,
No instante t igual a 0, para a água, a concentração era 0, ainda não tinha sido produzido nada. Após 10 minutos, veja que a proporção de água oxigenada para água líquida é 2 e 2, então é de 1 para 1, vamos dizer assim. Cada vez que um mol desse aqui é consumido, um mol aqui será produzido. Então, se na decomposição de 0 a 10 minutos foram gastos 0,3 mol de água oxigenada, foi formado 0,3 mols de água líquida após os 10 minutos, ok? No caso da água, a proporção é do gás oxigênio, a proporção é de 2 para 1. Então, sempre que for consumido uma quantidade de água oxigenada, vai ser produzida essa metade de gás oxigênio. Então, vejam, se foi gasto 0,3, então a metade do que foi gasto é o valor da concentração de O2 produzido, 0,15 mol por litro. Após 20 minutos, então no instante t, 10 minutos, para o intervalo de tempo de 20 minutos, t igual a 20 minutos, nós tínhamos 0,5 mol de água oxigenada. Passou-se 10 minutos, a concentração foi para 0,3, foram gastos 0,2 mols. Para a quantidade de água líquida é a mesma, a proporção é a mesma. E para o oxigênio a metade, então 0,1 mol por litro. E assim a gente vai seguindo esse raciocínio. No instante t igual de 20 minutos a t igual a 30 minutos, tinha 0,3 mol por litro de água oxigenada, vão ser gastos 0,1 e passa a ter 0,2. E a concentração será quanto? A concentração agora é a mesma aqui, de 20 a 30 minutos. É a mesma, 0,1 mol de água líquida e 0,05 mol de O2. Se você percebe, ó, aqui no primeiro início passa a ter 0,3, mais 2, 0,5, depois passa a ter 0,5, mais 0,1, 0,6, chegando no instante t igual a 0, com 0,6 mols de água líquida e 0,3 mols produzidos de oxigênio, gás oxigênio, ok? Então, recapitulando, nós tínhamos aqui a decomposição. Experimentalmente, a gente foi vendo em termos de água oxigenada, H2O2, em intervalos de 10 em 10 minutos, até chegar no tempo igual a 30 minutos. Achando a concentração do reagente, indo para a equação justamente aqui da decomposição da oxigenada, a gente procura a proporção. A gente vai balancear a equação e encontra a proporção. Então, para cada 2 mols de H2O2, de água oxigenada, são produzidos 2 mols de água líquida e 1 mol de gás oxigênio. Partindo dessa proporção, a gente vai analisar a velocidade. Então, no intervalo de tempo 1, de t no instante 0 a 10 minutos, tinha uma concentração aqui de água oxigenada, passa a ter 0,5. Foi gasto 0,3. A gente viu que a quantidade de água oxigenada decomposta é a mesma quantidade que vai ser produzida de água líquida. E a metade de gás oxigênio. E é justamente isso que acontece, ó. Se foi gasto 0,3 de água oxigenada, foi formado 0,3 mols de água líquida e 0,5 mols de gás oxigênio. E aí a gente vai nesse raciocínio, certo? Até o fim aqui, para concluir no final quanto foi produzido
e quanto foi gasto de reagente. Bem, com base nesses dados obtidos, nós podemos fazer a representação gráfica das concentrações em mol por litro de H2 e O2 em função do tempo. Podemos representar as variações das concentrações das três substâncias em um único gráfico. Então, vamos prestar bem atenção. Então, no instante t igual a 0, a concentração é 0. No instante igual a 10 minutos, a 20 e a 30 minutos. Então, a gente tem aqui a curva de concentração para a produção de H2O, água. E o de oxigênio, ó. Então, a gente vem aqui, tá vendo que é sempre a metade? Até no gráfico dá para perceber, ó. Nós temos aqui, ó, na produção de O2, de H2O, em 10 minutos. Produção de O2. Então, as curvas que saem de 0 e vai crescendo, ó, tá crescendo em termos de concentração, são os produtos que estão sendo formados. Veja nesse outro gráfico que a gente já tem a presença do reagente. Então, representando em um só, nós vamos ter aqui, ó, a concentração. Instante t igual a 0, concentração 0,8. De quê? De água oxigenada. Perceba que a maior concentração, porque reagente. E 0, a concentração dos produtos. Após 10 minutos, o que acontece? Ó, vai aumentando a concentração, ó, 10, 20, 30 minutos. Chega na concentração de água produzida. De 0, a concentração, após os 30 minutos, para a concentração de O2 produzido. E a decomposição da oxigenada, que vai diminuindo sua concentração até os 30 minutos aqui decorridos desta reação. Então, perceba, num gráfico, a concentração é maior do reagente e é decrescente, e é crescente a curva da concentração dos produtos, ok? Por hoje, nós veremos apenas a questão dos gráficos e da velocidade média da reação. Na próxima aula, damos continuidade ao nosso assunto. Um grande abraço e até a próxima!